Leandro, sou péssimo em prospecção. Eu não gosto, eu tenho vergonha, eu sou tímido. O que fazer para melhorar isso? Ou seria melhor eu contratar uma ferramenta de prospecção? Ou seja, Dani, não gosto de prospectar, o que eu tenho que fazer, cara? Me ajuda aí. A pergunta dele dá para dividir em algumas partes aqui, né? Tem a questão de não gostar, ter vergonha, ser tímido, né? Não gostar é natural, né, Lê? É uma parte do processo que é mais morosa, né? Você acaba tomando muita rejeição, é aquele topão do funil, principalmente se você está fazendo prospecção fria ali e você não está acostumado com isso, né? É uma coisa que é um pouco dolorida de fazer, né? Quando a gente pega a manha, quando a gente pega o jeito, quando a gente faz tempo suficiente para entender como funciona, né? As questões da rejeição, que inclusive foi tema do nosso episódio anterior, né? Você consegue se acostumar, né? E passar a gostar, né? Agora, a questão de vergonha e timidez está mais ligada à etapa de abordagem do que da prospecção de fato, né? A questão da ferramenta, a gente tem ferramentas que podem te ajudar a fazer a geração de lista, né? E tem empresas que fazem a prospecção terceirizada, né? E te marcam reuniões, por exemplo, e tudo mais. Precisa entender o processo comercial por inteiro, né, Lê? Para a gente poder falar se é melhor terceirizar, se funciona bem uma ferramenta. A questão é que o mercado tem muitas formas de te ajudar, mas nenhuma dessas formas vai funcionar adequadamente se você não conseguir destravar o lance da abordagem, né? Porque mesmo que alguém marque a reunião para você, você vai ter que ter aquele primeiro contato com pessoas que você ainda não conhece e tudo mais. Então, trabalhar a abordagem, o medo da rejeição e a questão da comunicação vai fazer com que você destrave essa etapa do processo, né? E muitas vezes essa questão é com frequência de exposição, né? Quantas vezes eu preciso fazer uma coisa para ela se tornar mais natural para mim. Quando a gente estuda, e ele é aluno nosso, né, ele vai chegar no módulo de abordagem, ele vai chegar no módulo de prospecção, que fala sobre rejeição, uma vez ele tendo um pouquinho mais de ferramenta e começando a colocar isso em prática e vendo que funciona, a insegurança e o medo vão ficando, né, em proporções reduzidas, né, e aí quando o resultado começa a vir, né, as reuniões começam a fechar, a gente começa a aumentar nossa carteira com esses clientes que antes a gente não atendia, o reforço vem, né, Lê? E aí a gente começa a gostar um pouco mais do jogo, né? Eu acho que, corroborando com a sua fala, a ferramenta ela não resolve o seu problema em ser péssimo ou de não gostar ou de ter vergonha de prospectar, né? A ferramenta ela vai te ajudar a vencer algumas etapas do processo de prospecção, né? Então, poxa, eu preciso gerar uma lista de potenciais clientes, uma lista de prospect. Pô, você tem uma ferramenta que te ajuda a gerar lista. Eu preciso mandar um e-mail automático para esses potenciais clientes, né? Então, você tem uma ferramenta que faz esse disparo, ou às vezes até um fluxo de disparos para esses prospects automatizado. Eu quero automatizar a abertura das tarefas, né? Porque a gente sabe que a prospecção, na verdade, ela é um processo de prospecção. Você não liga para o cliente atende e você vende para ele, né? Quem dera se fosse assim. Você vai ligar para o cliente, ele vai falar assim, estou ocupado, me liga depois, e aí você tem que entender quanto tempo é esse depois, entende? Eu preciso ligar para ele hoje, eu preciso ligar para ele amanhã. Posso mandar um e-mail? Né? B2B, devo cadastrar ele dentro do meu LinkedIn? Como é que funciona a minha cadência de prospecção, que é o que essas ferramentas de sales engagement, né, de engajamento de prospecção, eles fazem. Eles criam várias tarefas e os vendedores vão cumprindo essas tarefas e sem perceber eles acabam prospectando. Mas o meu ponto específico aqui é que você tem que ter o seu processo de prospecção, ok? Só que, Dani, o maior problema de não gostar de prospecção não é a prospecção. É faltar um processo de prospecção. É você não ter, por exemplo, o desenho do seu perfil de cliente ideal. É você não saber quais são os canais de prospecção que são mais eficientes para você conquistar novos clientes. Quando você tem o seu perfil de cliente ideal, aí sim você monta uma lista de prospecção
mais segmentada e você escolhe 1 ou 2 canais para você fazer a prospecção. Aí você vem na abordagem, que é o que você comentou agora há pouco, né? Para mim, o problema, concordo com você, está na abordagem. Se você não tiver um roteiro de abordagem, dificilmente você vai conseguir ter sucesso dentro da tua prospecção. E quando você estiver conversando com o seu cliente, né, você fez a abordagem, você rodou o teu roteiro e você conseguiu falar com ele, você precisa ter algumas perguntas de qualificação para você entender se existe ou não uma oportunidade real do outro lado, se existe um desejo, se existe uma dor, se existe um problema a ser resolvido, né? Eu acho que o não gostar também tem atrelado o lance do comportamento, né, Dani? O medo de ser rejeitado, a falta de disciplina. De repente, ele precisa ajustar um pouquinho a parte emocional para conseguir fazer a prospecção e lidar com os nãos de forma correta. E às vezes, né, Lê, quando a gente está com alguma coisinha errada no processo de prospecção, não estou com o roteiro muito ajustado, ou não estou com o perfil de cliente ideal, as coisas que você trouxe, né? Estou indo pelo canal errado, que é o que eu me sinto menos exposto, mas vai bem, por exemplo, WhatsApp, estou mandando um monte de mensagem pelo WhatsApp, dificilmente essas coisas vão trazer um resultado positivo, né? E aí o esforço é em vão, né? Você faz o esforço, né? Você faz a tarefa, mesmo estando desgostoso, você evita algumas coisinhas porque você não gosta ou porque você se sente inseguro, e aí o resultado dessas ações não são bacanas, né? E aí você não tem o reforço positivo, né? Você não tem o contrato chegando para falar, poxa, vale a pena prospectar, né? Por isso que estudar o processo de prospecção e técnicas de abordagem, de comunicação, ajustar o seu comportamento é importante, né? Porque enquanto o resultado da prospecção não vem, a gente não tem vontade de repetir a tarefa, né? E é uma tarefa de médio prazo. A gente não vende no primeiro dia que a gente prospecta, a gente vende com uma cadência, com um follow-up, né? Com várias tentativas, né? É a etapa do funil que tem menor aproveitamento na maior parte das vezes, né? Então, se eu não tenho um pouquinho no mínimo, por estar tentando acertar, por estar buscando caminhos que me tragam um resultado melhor, eu vou estar nessa esteirinha aí, não conseguir sair do lugar e fazer muito esforço, cara. E daí realmente desanima, né? Olha só, gostou deste conteúdo que você acabou de assistir? Então eu tenho 3 coisas rápidas para te falar. Primeira delas, esse conteúdo que você assistiu faz parte de um programa muito maior, sim, de um podcast. Um podcast chamado Papo de Vendedor. Você pode abrir o Spotify e procurar Papo de Vendedor, ou você pode clicar no link aqui embaixo para você conhecer o nosso podcast. Você vai ouvir dicas, técnicas, comportamentos. A gente fala sobre processo, a gente fala sobre uma série de coisas relacionadas ao seu dia a dia, ao dia a dia do vendedor. Segundo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E terceiro, temos um segundo link na descrição desse vídeo para você conhecer o método Super Vendedores, o nosso treinamento de vendas que junta a tríade de vendas. Como construir um processo comercial poderoso, como usar técnicas de vendas para engajar o seu cliente a comprar e principalmente como ajustar os comportamentos necessários para você vender cada vez mais, vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então vai lá, te esperamos no Papo de Vendedor.